Olá, que prazer é estar aqui com você nesse nosso programa, no nosso Café e Fé. Nós sempre estamos trazendo alguém para conversar, para ter um papo e compartilhar juntos desse momento tão especial. E hoje, mais uma vez, com o Márcio, nós vamos pensar juntos, nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão do ódio religioso, das lutas que os cristãos enfrentam através dos tempos. Você sabe que o nosso objetivo aqui não é pregar a religião, é pregar o Evangelho. Há uma diferença. A religião é aquilo que eu faço para alcançar Deus. O Evangelho é aquilo que Deus fez para me alcançar. A religião é uma escada em que a gente tenta chegar no topo. Só que essa escada é muito longa e cansativa. O Evangelho é um elevador em que Deus desce até o porão para me encontrar no meu fracasso. E você vai encontrar aí os links das nossas redes sociais na sua tela para que você possa conhecer mais o material que nós produzimos e participar aqui conosco. A gente está esperando as suas abordagens, suas perguntas, os seus questionamentos. Aquilo que vem a gente vai estudar e orar para que possamos responder. Também contamos com as suas orações. A gente vive num mundo hoje em que a luta espiritual é muito forte e é invisível, e você pode fazer parte dessa corrente de oração pelo programa Café e Fé. Você pode contribuir se você achar necessário. Nós temos custos para a manutenção desse programa e contamos com aqueles que espontaneamente puderem nos ajudar. E compartilhe aquilo que você achar importante para seus amigos. Então, pegue o seu cafezinho aí, porque o nosso Café e Fé está começando. E já já nós voltamos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Desde que o cristianismo surgiu, ele trouxe um arrepio da cultura. Ele é contracultural. O cristianismo, ele ofende muito o mérito, porque a graça, ela desconstrói o parâmetro de conquista, tanto o greco-romano como dos outros, desde babilônios, egípcios. Ela é uma cultura que ela traz onde o fraco é que é forte, onde o pobre é que é rico, onde qual é outra coisa mais desses contrastes? O sábio e o simples. Simples. Então, O rico e o pobre. E o cristianismo tem essa característica de trazer uma certa aversão. Jesus foi morto pela religião judaica. Evidentemente que a causa da sua morte foi esse cara aqui.
o meu pecado, o pecado da humanidade, mas tem um certo ódio por trás da fé cristã. Mesmo nas adversidades, muitos foram convertidos por este ódio que existe. E a igreja é fortalecida em meio às perseguições e os momentos difíceis. Tem um cântico que eu cantava há muitos anos atrás, que dizia assim: os romanos se divertiam vendo as feras matar os cristãos. Não sabiam que naquela cena gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam, e de Deus recebendo poder para provar aos reis desse mundo que um crente não pode morrer. Mas sofre, tem sofrimento, tem perseguição. E nós vamos entrar aqui num caso, né, que é de Atos capítulo 4, os versos 19 a 21. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Os apóstolos foram perseguidos por uma bênção, porque curaram. Como é que é isso aí, hein? Os apóstolos Pedro e João, eles proferem esta fala a qual o senhor se referiu agora, direcionando ao Sinédrio, que era uma espécie de um tribunal religioso da época. É o mesmo tribunal que havia julgado e condenado Jesus Cristo pouco tempo antes desses fatos, né? Se formos fazer uma recapitulação de tudo que aconteceu aqui, nós vamos ver que Pedro havia pregado logo após o Pentecostes, cheio do Espírito Santo, e 3.000 pessoas foram convertidas. Após a cura desse homem a qual o senhor falou na porta do templo, Pedro, novamente cheio do Espírito Santo, prega e mais 2.000 pessoas são convertidas. Aí, por conta desta conversão em massa, eles são levados ao Sinédrio. E Pedro novamente prega cheio do Espírito Santo ao Sinédrio. E quantos são convertidos? Nenhum. Nenhum foi convertido. E por que isso aconteceu? Talvez uma pista, pastor, para a compreensão, está no início do capítulo 4, verso 1 e 2, diz o seguinte: falavam eles ainda ao povo, Pedro e João, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo. O ressentimento. Ressentidos por quê? Havia aproximadamente de 400 a 500 anos já de silêncio profético em Israel. O Senhor já não falava através dos sacerdotes como fazia nos tempos do Antigo Testamento. Então, a prática da religião nesta época, ela era uma prática vazia do poder e da realidade espiritual. E, de repente, o Deus a qual eles professavam havia falado por intermédio de João Batista, por Jesus e agora pelos apóstolos. Então isso gerou um grande ressentimento. Então, por um lado, pastor, eles sentiram ressentimento pelo Senhor não falar através deles, e por outro lado também sentiram medo de perderem os seus privilégios religiosos. E a receita do ressentimento mais medo é o ódio. Exatamente. Eles estavam perdendo espaço do controle. A religião trabalha com o controle. O evangelho trabalha com a libertação. Porque Jesus disse: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Os religiosos, os fariseus, os saduceus, eles punham regras, cabrestos, camisa de força nas pessoas para terem comportamento. E o que acontece é que o cristianismo tirou isto, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, na liberdade, e não vos submetais a jugo de escravidão. Então, como o cristianismo traz essa libertação e eles foram perdendo o controle, eles ficam revoltados. Como é que você pode fazer um negócio desse? Nós é que temos a receita do bolo, nós é que podemos fazer com que as coisas aconteçam. E isso traz, até naquela série The Chosen, tem aquele episódio do Nicodemos. Por que Nicodemos foi ver Jesus? Naquela série a gente entende assim, que quando ele viu Jesus expulsar o demônio da Maria Madalena, ele, como é que pode? Eu fui lá no bairro Vermelho e eu não consegui tirar esse demônio dela. E ele simplesmente chamou Maria e chamou pelo nome, a graça chegou e operou. Então, a ideia, a religião, ela odeia o evangelho. E esse texto, ele, tanto o texto como o episódio do The Chosen que o senhor comentou, ele evidencia a distinção essencial entre o evangelho e a religião. Porque a religião judaica, e não apenas a judaica, toda e qualquer religião a qual o homem foi capaz de criar, ainda que a religião judaica não foi criada pelo homem, né, pastor? Não. Ela foi uma semente criada pelo próprio Senhor, mas que esses homens distorceram e alçaram, colocando as regras como um veículo da salvação, e nunca foi assim. Eu até diria o seguinte: Deus não criou uma religião. Deus separou um povo, ele chamou um homem, que foi Abraão, ele separou um povo e pôs a semente desse povo, para que através da semente desse povo viesse aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, né? E esse povo teria que andar na dependência do Senhor, na intimidade com o Senhor. Quando Abraão, Deus chamou Abraão, logo depois Abraão foi para o Egito e depois ele gera aquele filho com a Agar, com a escrava, e houve um tempo de 13 anos, 14 anos de silêncio de Deus. E quando Deus volta a falar com ele, ele diz assim: eu sou o El Shaddai, ou seja, eu sou o Deus que amamenta, o Deus que satisfaz, anda comigo e eu te farei perfeito. O que é a vida cristã, ou o que é a vida do povo de Deus? É andar com Ele. É andar com Ele. Isso evidencia que desde o Antigo Testamento, ao qual esses homens sacerdotes, eles diziam defender, o projeto de salvação do Senhor sempre foi pela graça. Sim. E sempre o será. Mas eles transformaram esses ensinos, essa semente bela das leis do Antigo Testamento, em veículo religioso. E aí que surge a distinção essencial entre a religião e o evangelho. O que é a religião, pastor Glênio? É o homem tentando alcançar Deus no último degrau da escada, pelo seu esforço, pela sua justiça própria, pelas suas boas obras, pela sua conduta. Não que isso seja errado, mas isso não nos faz alcançar. Nós somos salvos pela graça para ter a justiça de Deus, não a minha, para ter as boas obras que Deus preparou para que eu andasse nela, para que eu tenha uma conduta segundo a vida de Cristo,
é totalmente diferente, Sim. não é? Então, se a religião é o homem, a partir do seu próprio esforço, subindo degraus supostamente espirituais a fim de alcançar um estado de graça, o evangelho ele é o inverso disso. É o próprio Deus se esvaziando e assumindo a forma do homem, vindo resgatar os pecadores perdidos como eu, pastor, e você que está nos ouvindo. O evangelho é Deus fazendo tudo por quem nada merece e nem tem condições de merecer. Essa diferença ela é crucial, mas de uma maneira interessante, por mais que seja totalmente diferente, as pessoas confundem religião com o evangelho. Espero que hoje, neste momento em que você está nos ouvindo, você consiga fazer essa distinção do que é o evangelho. O evangelho é a obra de Cristo na salvação de todo aquele que crê. E a religião é a obra do homem que é incapaz de alcançar. Quando o homem vai criando suas religiões, seus sistemas, é como naquela Torre de Babel, né, pastor? Exatamente. Eles vão subindo de maneira diferente, chega um momento que eles não conseguem nem se comunicar mais. Um é de uma religião, outro é de outra, e as línguas já não batem, já não combinam mais. É evangelho completamente diferente. Ele já chegou aqui num ponto que nós vamos dar uma parada e já a gente volta. A religião gera isto, um ressentimento. Mas como é que nós podemos ser restaurados disto? Como é que nós podemos sair desta clausura do ressentimento e, em meio ao ódio e à perseguição, darmos glorificação a Deus e vivermos para a glória de Deus no meio dessa crueldade toda? Diante de toda esta perseguição provocada pelo ódio, pelo ressentimento, pela inveja, o próprio texto, no decorrer do texto, ele nos traz como foi a reação dos apóstolos. Eles tiveram coragem de se posicionar, eles não negaram as suas convicções, eles não negaram o seu Deus, e ainda foram capazes de apresentar a razão da sua fé diante desses perseguidores. E eles dizem o seguinte no versículo 30, pastor. Atos capítulo 5, 30 diz o seguinte: após essa inquirição dos sacerdotes, eles dizem o seguinte a eles: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. De uma maneira muito habilidosa, os apóstolos, então, eles explicaram para esses homens a obra de Cristo e deixaram claro que esta obra era estendida a Israel, da qual eles faziam parte e eram parte da liderança. Porém, esses homens de coração empedernido, eles rejeitaram. Diante da oferta do evangelho, existem 3 respostas possíveis. A primeira resposta a uma pregação genuína do evangelho é aquela resposta em que o ouvinte reconhece-se como pecador, ele identifica a sua condição de perdido diante da pregação do evangelho, e ele confessa seus pecados em arrependimento e entrega a sua vida ao Senhor, que o salvou. A segunda resposta é a resposta desses homens aqui.
eles se mantêm mais ressentidos e eles só não mataram os apóstolos porque a multidão não deixou. Perfeito. Esses homens, eles eram capazes de subornar, de torturar, de prender, de matar. Depois eles vão matar Estevão. Não tinha os 5.000 ali para defender Estevão. Nesse dia tinha 5.000 do lado de fora. Então por isso eles não mataram. Então a segunda resposta é rejeitar essa pregação do evangelho. Você que hoje está nos ouvindo, está ouvindo a pregação do evangelho. Você compreendeu qual a diferença do evangelho e da religião. Então, esta mesma pergunta ela é feita a mim, ao pastor e a você que nos ouve. Mas também tem uma terceira maneira de responder, né, pastor? Tem. Como é? Procrastinar, né? Deixar depois a gente... Que é também uma forma de rejeição, né? Lógico, Mas como nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos, o procrastinar pode ser a rejeição. Porque se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É. Essa ideia das três nós encontramos lá na pregação de Paulo em Atenas. Depois que Paulo pregou em Atenas, lá no Areópago, nós vemos que alguns creram. Outros não creram, rejeitaram, foram hostis. E outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. É sempre essa ideia. Mas o que o Márcio está dizendo aqui é muito sério. A gente não tem o controle da nossa existência. E nós não estamos aqui buscando eleitor para o nosso grupo, para o nosso partido. Nós não estamos aqui preocupados em mudança de sistema religioso. Nós estamos aqui querendo que você conheça o Evangelho e seja livre de você mesmo. Porque o meu maior problema, o meu maior adversário era eu. O meu egoísmo, com a minha presunção. Eu ficava com raiva das coisas que aconteciam, quem sofria era eu. Eu ficava com ódio, quem sofria era eu. Sou eu que estou sendo machucado. Agora, quando nós somos libertos, a coisa muda. Muda totalmente. Então, a questão do Evangelho nos liberta do mundo, do pecado, de nós, do diabo, e nos enche de Cristo. E nós agora não estamos mais pregando só no templo, mas também fora do templo. Estamos pregando um evangelho de libertação, não é? Onde encontramos a graça de Deus que nos... Aliás, foi a graça que nos encontrou. É verdade. Não é? Eu não encontrei a graça. Eu até fugia dele. Eu fugia o quanto eu pude, mas ele me encontrou. E agora nós precisamos entender que só persegue quem é religioso. Você não vai ver um homem do evangelho perseguindo, mas os religiosos perseguem. Eles querem colocar alguma coisa para você cair e você ser derrubado. Eu vou até contar rapidinho uma historinha aqui de Tim Tebow. Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome. Sou um grande jogador americano. E esse moço, ele jogava futebol americano e ele confessava ao Senhor Jesus. E todas as vezes que ele ia jogar, você sabe que os jogadores de futebol, eles pintam aqui de preto. E ele botava aqui debaixo o nome JN, que é em inglês John 3,16. João 3,16. E aí a coisa cheirou um problema. Você não pode falar de religião no campo de futebol, porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele foi proibido.
E então ele disse: olha, tem problema, eu não falo, mas Deus tem os seus métodos. E ele fez 7 coincidências com o número 3,16. Ou 3 jardas e 16, ou 31 vezes 16, 7 que chamaram mais atenção. E eles puseram esse homem numa verdadeira cafua, puseram ele parado e puseram uma moça para conquistar o coração dele, porque ele disse que só casaria virgem. E eles puseram uma moça para cooptá-lo, e uma moça muito bonita, e ela faz uma proposta para ele e diz: você é uma moça linda, mas eu não vou me envolver com você porque eu tenho meu coração é do Senhor. E eu só quero me casar com aquela mulher que Deus me der. E ele foi descartado da vida, da profissão. Hoje ele tem um ministério maravilhoso nos Estados Unidos. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: a religião vai perseguir o cristão, vai colocar arapucas, vai tentar colocar você em má situação. Agora, se você tem uma fé firme no Senhor, você vai enfrentar tudo isso com alegria. É verdade. Dá uma palavrinha final para nós aqui, Márcio. Pastor, hoje o evangelho foi pregado. Com Os certeza. nossos ouvintes, telespectadores, eles foram informados da diferença da religião e do evangelho, da urgência da pregação do evangelho, e entre os nossos ouvintes, possivelmente há as 3 categorias de pessoas a qual nós citamos. Houveram pessoas que ouviram e que certamente seu coração foi tocado. Também houve aquelas pessoas que depois eu escuto isso aí, mudaram de canal, ou se está assistindo pela internet, foi para um outro site. E também há aqueles que tiveram ódio em seus corações ao ouvirem o evangelho. Mas a minha, e creio que a sua também, oração hoje, é para que esta palavra ela traga vida aos corações de cada um que ouviu esta mensagem, e que você encontre no evangelho, seja encontrado pelo evangelho e encontre nele resposta, satisfação, gozo, um novo sentido para a sua vida. E esteja preparado também para a perseguição. Sim, senhor. Pois este mesmo evangelho que salva você, ao você pregar para outras pessoas, você também encontrará resistência, mas esteja preparado para apresentar a razão da sua fé com coragem. Uma vez eu ouvi um pregador dizer o seguinte, que todo cristão ele tem que estar preparado para 3 coisas. Ele tem que estar preparado para orar, para pregar e para morrer. Que nós estejamos entre esses que estão preparados para essas 3 coisas também. Amém. Você está preparado? Olha, Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Fica aqui o meu abraço, eu espero revê-lo noutra oportunidade.